Segunda-feira, 17 de maio, 7 horas e 30 minutos. Muito bom dia para você ligado na Folha FM. Estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com qualidade certificada ISO 9001-2015. No programa de hoje, nós temos a honra de receber aqui o Dr. Ronaldo Cavalcante, delegado titular da 134 Delegacia de Polícia Civil de Campos. Doutor Ronaldo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Folha no Ar, primeira edição. Prazer recebê-lo aqui. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, agradeço aqui o convite e saúdo aí todos os ouvintes da rádio. Doutor Ronaldo, vamos começar, como conversei com o senhor aqui no intervalo, vamos começar falando de maneira geral sobre a segurança em Campos, né? De maneira geral, a segurança sofre impacto, assim como todos os setores desta pandemia. E o senhor já assumiu a delegacia, assim, já próximo desse cenário, já com o impacto, sobretudo, desta pandemia nas ações de segurança pública na área central, que a gente fala que a DP é do centro, mas não é só do centro, né? Vai até a Baixada, vai bem distante, não é só o centro. Sobretudo nessa área de atuação da 134 DP. Então, a gente assumiu no final de setembro já do ano passado, né? O ano já estava caminhando para o seu encerramento. Mas antes eu atuei em Rio das Ostras e em Casimiro por um curto período de tempo, já na vigência da pandemia. E o que a gente pode perceber? Primeiro, uma limitação jurídica, né, por conta da manifestação dos tribunais aí que cesseou, de certa forma, a atuação da polícia. Isso já no aspecto repressivo. E, de uma maneira geral, aí já é mais o aspecto sociológico, considerando que a pandemia ela teve um duro impacto na questão social, né, de desligamento de relações de trabalho, isso impacta de forma imediata também nos índices de criminalidade, porque há mais pessoas desempregadas, as necessidades se afloram e, por conseguinte, há um aumento significativo de criminalidade também. No que tange a Campos, nosso maior desafio que a gente tem enfrentado, a par dessa situação que você tem que justificar previamente toda vez que for executar algum tipo de operação, tem que comunicar previamente ao Ministério Público, tem que justificar, tem que cumprir todo um protocolo. Nós temos tido uma dificuldade, principalmente no combate a roubo de rua, né? Que é, infelizmente, um índice que a gente tem que fazer um avanço conjunto, junto com a Polícia Militar, com a própria Guarda Civil, porque são fatos graves e que criam uma certa sensação de insegurança na comunidade. Agora, o senhor pontuou aí o roubo, né, essas ações de rua, roubos de rua, como o de maior índice na área central. Historicamente, Guarulhos sempre teve mais homicídios do que a 134. Só que recentemente esse número chegou até... Tá certo que nós estamos com o ano em andamento, tem várias coisas para acontecer. Hoje o retrato eu não sei falar ao senhor, mas eu sei que um determinado período do ano a gente fez esse recorte e a 134 estava com mais homicídios do que Guarulhos. O que pode explicar também esse aumento no número de homicídios na cidade? Então, assim, a maioria dos homicídios que se deu, que chegou a equiparar aos números da região de Guarulhos, decorre diretamente do tráfico de drogas, né, na região da Baixada Campista, principalmente. E em que pese a gente ter essa noção de que o crime está vinculado ao tráfico de drogas, alguns se deram, inclusive, na região do centro de Campos, né? E esses crimes, necessariamente, eles não têm um local onde devam ocorrer, né? Ocorrem dependendo do local onde a vítima é encontrada, enfim. Essa foi a análise que a gente fez em relação a esse pico, que acho que já até
baixou novamente. Guarulhos, infelizmente, ainda continua sendo a região mais atacada por esse tipo de crime. Tem essa questão do local, doutor, não estou vinculando ao tráfico de drogas, é só poder a gente explicar para a população como acontece. Nós tivemos um homicídio na Ponte da Lapa. E aí, até para a gente na redação, houve uma confusão. E agora? Está sobre a ponte. É do lado de cá ou é do lado de lá? O que define qual é a delegacia que vai atuar num caso como esse, por exemplo, excepcional? Isso aí, se a gente fosse discutir alguma questão relacionada ao direito civil, a gente ia pelo álveo, né, o leito do rio, né, para saber em que ponto, se foi para lá ou foi para cá. Não é o caso. Não existe, tecnicamente, uma questão de prevenção, porque a atribuição da Polícia Judiciária ela não se confunde com do Poder Judiciário, né, que o local seria um fator preponderante para fixar a competência do juiz A ou B. No nosso caso, a nossa equipe chegou primeiro, mas a investigação segue e há uma linha forte de que tanto os suspeitos como a própria vítima são da região de Guarulhos. Sim, aí por isso, então, fica com a DP de Guarulhos a investigação. Não necessariamente, porque como a gente foi quem fez o primeiro registro e as diligências iniciais, o procedimento está com a gente. Até porque o juiz que vai analisar vai ser uma das várias criminais de Campos e ela não necessariamente está adstrita a essa divisão meramente administrativa da Polícia Civil. Perfeito. Agora, com relação a essa questão, voltar um pouquinho com relação a essa questão da pandemia, eu já entrevistei aqui o ex-comandante do 8º BPM em algumas oportunidades, os dois últimos, o Ibiapina, que hoje está em Cabo Frio, agora é do 6º CPA, foi de Cabo Frio, foi para o 6º CPA. Depois entrevistei aqui o Luiz Henrique, ainda não entrevistei o atual, mas a gente sempre falou em relação à Polícia Militar, com relação a efetivo e os impactos dessa pandemia, pessoas com comorbidades que não podem trabalhar. E no caso da Polícia Civil, qual é a realidade estrutural da delegacia, do centro de Campos, em relação a pessoal e em relação à própria estrutura física, de espaço e condições de trabalho? Então, em relação ao pessoal, há sim uma demanda muito grande, né? Muitos policiais têm se aposentado, notadamente por conta desse receio, né, das reformas sucessivas, que toda ela tem atingido duramente a categoria, não só de policiais, mas de todos os servidores públicos. Então, quem já detém os pressupostos, os requisitos para a aposentadoria, tem o feito. E também some-se a esse cenário a ausência de concursos públicos, né? Por conta do regime de recuperação fiscal, o Rio de Janeiro está impedido de realizar novos concursos e hoje o quadro é bastante deficitário. Para você ter uma ideia, uma delegacia como Campos, que tem, salvo engano, hoje 33 servidores, alguns readaptados, ou seja, não podem fazer todos os serviços atinentes à função, deveria ter pelo menos o dobro disso de servidores, né, para que você pudesse ter investigações a contento, atendendo a todos os prazos, enfim. Então você acaba, infelizmente, fazendo aquelas escolhas trágicas e buscando dar prioridade para aqueles casos que você vê que vai chegar a algum local, né, que dá para chegar a um fim. Essa é a realidade não só da Delegacia de Campos, nem de Guarulhos, mas de toda a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, e me arvoro a dizer que do Brasil, né, a Polícia Judiciária ela tem sido deixada um pouco de lado pelos gestores, e o nosso déficit hoje de policial deve passar de 12 mil policiais no Rio de Janeiro. Teria que haver um concurso de forma bem ampla para poder renovar os quadros, porque está velho, e velho no sentido não pejorativo, mas de pessoas com bastante idade que já teriam condições de se aposentar daqui a pouco tempo. E com relação à estrutura física, e agora respondendo a segunda parte da sua inquirição, eu tive a sorte de herdar uma delegacia muito bem estruturada do ponto de vista físico, por conta da gestão do Dr. Geraldo Rangel,
que hoje é o nosso DPA, né, o diretor de polícia diária, e que esteve à frente da unidade durante mais de 5 anos e, com apoio do Ministério Público do Trabalho, do Poder Judiciário, ele conseguiu fazer uma reforma estrutural muito boa na delegacia de Campos, na sede da 134, que também se estendeu para 146, salvo engano, inclusive a inauguração essa semana. E, somando-se a esse cenário favorável, na intervenção militar, conseguimos obter viaturas, que era um problema muito sério na Polícia Civil, não só de Campos, mas de toda a Polícia Civil. Então, hoje a gente tem viatura e temos uma estrutura minimamente digna para se trabalhar, graças ao doutor Geraldo, na questão do prédio, né, e os outros órgãos que eu citei, e graças à intervenção militar temos bastante veículo, a contento, né, somos, salvo engano, 6 Corollas, transporte de presos, viaturas descaracterizadas e mais alguns que haviam da frota anterior. O senhor falou sobre intervenção militar, o senhor fala daquela intervenção federal nas forças de segurança do Rio? Isso, exatamente. Só para ficar claro. Nogueira, tem alguma pergunta? Pois é, mas se você me permite, Arnaldo, com essa dificuldade aí colocada pelo doutor da primeira parte da resposta aí à sua pergunta, principalmente ao que diz respeito ao contingente, né, a capacidade humana lá da delegacia e da Polícia Civil de uma forma em geral, e ele falou muito bem, a coisa não é só de Campos, não é só do estado do Rio, é no Brasil inteiro. Talvez esses números aí sejam até maiores, mas ele tem naturalmente mais noção. Isso causa um reflexo nas atitudes da população em relação às queixas, por exemplo, ao registro de ocorrências, de queixas, essa coisa toda, doutor? Isso desmotiva a gente? Eu acredito que sim, só quem já passou pela experiência, eu costumo falar isso para os policiais do plantão, que atendem a população cotidianamente, que só quem já passou pela experiência de ficar aguardando nos bancos de uma unidade de atendimento, e aqui não só a Polícia Civil, qualquer órgão público, nos corredores dos fóruns, etc., a gente sabe como é ruim e como, no geral, no aspecto geral, o serviço público ele não atende a contento, né? Na medida que a gente espera uma presteza mais célere, enfim. Contudo, a Polícia Civil, em boa hora, ela disponibilizou um serviço primordial que veio ao encontro dessa situação agora de pandemia, em que a maioria das coisas são feitas através da via eletrônica, né? Então, hoje nós temos uma possibilidade de fazer registro de ocorrência via internet. É uma forma efetiva de tentar atender a essa demanda. Eu só queria aproveitar aqui esse gancho e a oportunidade para esclarecer a população que nem todos os crimes, nem todos os fatos criminosos, infelizmente, podem ser feitos os registros online, porque demandam a presença física da pessoa efetivamente. Eu vou exemplificar. Crimes que deixam vestígios, né? A parte necessariamente tem que estar na delegacia, porque ela vai sair dali com uma requisição de exame de corpo de delito, no caso de uma lesão corporal, de um crime de tentativa de homicídio, num crime de violência sexual. Outro crime também que pesa ser bastante corriqueiro e tem uma demanda muito grande de registro online são os crimes de estelionato. O crime de estelionato, desde a inovação do pacote anticrime, esse pacote anticrime acrescentou o parágrafo 5º no artigo 171 do Código Penal, e doravante ele precisa de uma representação da parte, ela tem que representar formalmente como uma condição de procedibilidade para que a Polícia Civil possa investigar, para que o Ministério Público possa denunciar, para que o Poder Judiciário possa processar o autor do fato. Então, essa presença física da pessoa nesse tipo de registro é necessária na delegacia, tanto para assinar, manifestar verbalmente a
a representação, como também para comprovar a fraude e o prejuízo sofrido, que são elementares do crime de estelionato. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, me permitam, aproveitando mais uma vez essa oportunidade. Teve um crime recentemente que a gente fez uma prisão em flagrante, que teve grande repercussão, acho que até a nível nacional, que foi contra um rapaz lá, um nacional, que estaria vendendo vacinas, né? E essa situação foi me apresentada e eu imediatamente desloquei a equipe, conseguimos efetuar a prisão-captura, levamos ele para a delegacia, ele confessou, a sogra e a esposa auxiliaram na qualidade de testemunha, em que pese eu perceber, vislumbrar ali inicialmente uma situação que poderia configurar até uma associação criminosa. Só que todas as pessoas que tinham sido vítimas do crime de estelionato, por conta das circunstâncias do caso, de estar furando a fila, com medo de sofrer algum tipo de represália, ninguém compareceu para fazer a representação devida. E eu ainda fundamentei o auto de prisão em flagrante numa das exceções lá do artigo 5º, que prevê que, no caso, quando a administração pública é vítima, quando é incapaz, eu coloquei que a administração pública, de forma imediata ou reflexa, estaria sendo atingida na medida em que ele estaria burlando, né, o sistema de vacinação, enfim. Mas essa tese não foi aceita e a prisão foi revogada, porque não apareceu uma pessoa para ratificar nenhuma vítima, né? Então, a gente esbarra nesses crimes como estelionato, crimes que deixam vestígios, a gente esbarra nessa dificuldade de casual, pontual. Mas, normalmente, crimes de injúria, furtos, a gente consegue fazer online. Doutor, eu vou pegar o gancho aí dessa resposta em relação a esse caso, como o senhor disse, teve repercussão nacional, né, da falsa venda de vacina, que não era nem venda de vacina falsa. Quase que eu botei minha manchete trocada e no último momento que eu me atentei a isso, era falsa venda de vacina. Aqueles áudios que inclusive a gente viu na Inter TV Planície, os áudios dele oferecendo a dose com valor, aquilo não substancia prova para deixá-lo preso, mesmo que não tenha um registro de nenhuma das vítimas? Então, não, porque a representação do ofendido, no caso da vítima, que teria pago esse valor e teria sido ludibriada, ela é uma condição objetiva de procedibilidade da persecução penal. Nem a polícia, nem o Ministério Público, muito menos o Judiciário, podem atuar nesse caso se alguém não for lá e formalmente der autorização para que o poder público possa processar esse cidadão. Nesse caso aí, haveria, né, se fosse o caso, a exceção lá de o crime ter sido praticado contra a administração pública. Foi a minha fundamentação, foi o meu entendimento, mas não foi o do juiz da custódia, que acabou entendendo que o interesse da administração pública aí era reflexo e não mediato, e que, portanto, não seria o caso da prisão. Agora tem um outro ponto nessa mesma linha de questionamentos em relação a ocorrências. Eu sou de São João da Barra, que é uma cidade menor, tem delegacia própria, e lá, por exemplo, os vereadores discutem muito o aumento da violência. E quando a gente vai pegar os dados, embora a gente saiba de fulano que foi assaltado, de ciclano que foi assaltado, mas nos dados concretos, nos dados da polícia, esse aumento da criminalidade não existe, porque falta registro. Essa é uma realidade não só de Campos, não só do interior do Rio. Essa falta de registro atrapalha de alguma forma o trabalho das forças de segurança para analisar a mancha criminal, analisar onde os crimes estão acontecendo. Isso é uma realidade também na polícia de Campos? Eu me arrisco a dizer que no Brasil inteiro isso é comum, né? A gente chama isso no direito na polícia, né, de cifra negra. A ausência de notificação dos órgãos responsáveis pela persecução penal, ela tem diversos efeitos negativos. O principal você citou aí, que é a possibilidade de
através de um trabalho de inteligência, a gente verificar quais são as zonas sensíveis, a recorrência que os fatos têm ocorrido, o modo de agir, né, para que a partir de tais dados, mesmo que não se chegue a uma autoria de imediato, possa se tomar decisões políticas e administrativas para tentar coibir esses fatos que estão ocorrendo de forma recorrente. Né? A Polícia Militar faz muito isso, e com bastante eficiência. A gente faz, um título de exemplo para vocês entenderem, nós temos reuniões trimestrais entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, onde são analisados esses dados. Todo registro de ocorrência vai para esses mapas, onde são feitos estudos estatísticos e quais são as medidas que vão ser adotadas a partir dali. É por isso que toda reunião que eu vou, de conselhos comunitários, reuniões, palestras, etc., eu sempre fomento ao registro, porque mesmo que de forma imediata não atenda aquele caso concreto, em uma análise macro, aquilo ali traz elementos que podem ajudar substancialmente a segurança pública, seja criando base de dados, né, o banco de dados de inteligência da Polícia Civil e também de informações para a Polícia Militar, seja para que sejam tomadas decisões a partir desses dados para tentar prevenir, né, esse tipo de crime. Certo. Eu estou com uma pergunta aqui do Shoa. O Roberto Shoa, ele é policial federal e é articulista do jornal, tem um blog, escreve sempre artigos, e ele coloca a seguinte colocação para o senhor: com índices de solução de crimes baixíssimos e a descrença cada vez maior da população no trabalho de investigação da polícia, quais seriam as ações que acredita serem necessárias para mudar esse quadro? Lembrando que essa descrença se materializa no fato de que muitas pessoas deixam de registrar ocorrências nas delegacias por acreditarem que só irão perder tempo. Então, a primeira colocação que eu queria pôr é que desde que nós chegamos na 134, e aqui eu só posso falar da minha delegacia, mas acredito que é uma realidade de toda a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, eu sempre ouvi falar, né, e sempre se replicou muito essa questão do baixo índice de resolução. A partir de 2018, foi criado um sistema dentro da Polícia Civil em que se verifica o índice de produtividade investigativa para tentar aferir se realmente essa verdade que é propalada e replicada, inclusive na imprensa, se realmente ela é efetivamente categórica, né? Se ela é verdadeira. E desde 2018, os números estão acessíveis na Polícia Civil. Não são divulgados porque é de interesse interno da administração, mas não é tão baixo assim como se imagina. A verdade, por exemplo, vou dar um exemplo de Campos. Desde que eu cheguei, de todos os homicídios, acredito que 80% estão com autoria definida. Todos os homicídios. Assim, nós não temos efetivamente uma resposta de imediata, mas depois de 2, 3 meses a gente começa a levantar, fazer as conclusões e definir quem são os autores. Então, o índice de investigação de homicídio, não só de Campos, da 134, como da 146, que também os números são excelentes, o Dr. Pedro faz um excelente trabalho lá, como os demais colegas. Por quê? Porque a Polícia Civil começou a ser medida por uma questão de eficiência. Nossa atividade fim, que é a investigação, que é indiciamento, ela começou a ser um critério de aferição da eficiência, atendendo lá um primado do artigo 37, caput da Constituição da República. E todo mundo que é titular de uma unidade policial, ele necessariamente busca demonstrar para a administração superior da Polícia Civil que ele está fazendo o seu trabalho. Eu tenho o grato prazer de mencionar para vocês que assim, e essa produtividade ela é aferida entre delegacias de pequeno, médio e grande porte, e também delegacias especializadas. E eu tenho o grato prazer de falar que eu fui o primeiro colocado do Estado em delegacia de pequeno porte, em Santo Antônio de Padre,
primeiro colocado do estado em delegacia de médio porte em Rio das Ostras, e também fui o primeiro colocado do estado em delegacia de grande porte ano passado em Campos, mesmo tendo trabalhado apenas 4 meses, né? Eu dei sequência ao trabalho do Dr. Bruno Cleudo, que também estava sendo muito bem feito. Então, a gente faz a nossa parte, né? A gente consegue prova da materialidade, de que o crime aconteceu, e a gente consegue identificar indícios de autoria, de que supostamente quem cometeu o crime foi aquele determinado cidadão. O grande problema é que a grande maioria das investigações concluídas com êxito, que é o nome que a gente dá quando há o indiciamento dos suspeitos, é que não necessariamente ela se traduz em ações penais oferecidas, quer seja por acordo de não persecução penal realizado pelo próprio Ministério Público, quer porque não houve o MP, Ministério Público, em que pese, diante da suposta autoria da materialidade, para ele ainda faltariam alguns elementos para que ele pudesse ingressar com a ação penal respectiva. E aí não há nenhum tipo de críticas ao órgão ministerial, muito pelo contrário. Eu vim do Poder Judiciário, eu sei como é complicado você iniciar uma ação penal quando ainda faltam algumas provas imprescindíveis, e que na polícia não pode mais ser feito. Oitivo de uma testemunha 10 anos depois, 5 anos depois. Às vezes um oitivo de uma testemunha que ela tem medo, então ela falta com a verdade, a gente não tem como comprovar. Então a gente fica numa situação em que nós temos a certeza de que é a pessoa que praticou o crime, mas não temos como provar. Nossa atividade fim ela é atingida, mas para o Ministério Público isso ainda não é suficiente, até porque o juiz ainda fará uma análise de admissibilidade dessa acusação. Então, respondendo ao colega aí da Polícia Federal, o índice não é tão baixo quanto se tem reverberado e repetido durante muito tempo, é até alto. Isso me causou uma certa surpresa, confesso, porque eu achei que fosse menor, mas aí a gente esbarra nessa questão da dificuldade, principalmente em investigações antigas, né, de se chegar ao fim. Ok, Nogueira. Pois é, 7h58, vamos ao intervalo então, a gente volta, próximo bloco, tem aí o assunto, né, mais polêmico dos últimos dias com relação à questão da polícia, uma operação da Polícia Civil no Rio de Janeiro com mandado de busca e apreensão, né, de prisão, né, e foi recebida lá a tiros, conforme relatou aqui também o delegado Pedro Emílio da 146DP. No Jacarezinho, e a gente fala sobre isso daqui a pouco. Enquanto você conversava aí, doutor Ronaldo, você falava sobre essas questões aí, principalmente do avanço da polícia, né, do melhoramento no que diz respeito aí à parte técnica e da estrutura deixada aí também, né, de herança para o senhor. Eu me lembrava aqui do tempo em que a gente fazia reportagem na década de 90. Você vê como que a coisa vai melhorando, a gente nem percebe tanto, mas na década de 90, esse presídio temporário, ele era aí na 134DP, né? Era junto, era anexado aí, e sabe, o Arnaldo, toda rádio que se prezava tinha uma LP, aquela linha privada, na delegacia, aí a delegacia colocava à disposição da imprensa uma sala aí, né, para a gente ficar, várias emissoras de rádio ao mesmo tempo, para fazer os flashes da polícia. Era o verdadeiro inferno brasileiro isso aí, cara. E o dia que tinha o tal de rebelião, então, minha nossa, a casa de custódia, né, era aí. Meu pai, o senhor sabe disso pela história, né? Nossa, mãe, eu não tive a oportunidade de viver um pouco isso, não muito, mas era mais voltado à área de esportes. Bom, 8 horas em Campos, mas ainda estamos muito aquém do ideal, né? Apesar da melhora aí que a gente vê. 8 horas, então, rápido intervalo, a gente volta na sequência do oferecimento do Laboratório Plínio Bacelar
e também de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015.